Oi! Oi, Luke! Já vamos começar, vamos chamar o pessoal aí. Quem tá chegando vai apertando aí no aviãozinho, chamando a galera. Tá me ouvindo bem, Luke? Ei, Luke, tá me ouvindo bem? Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Olha, querido, o Luan Miguel entrou, filho do Madi. Madi entrou, daqui a pouco já vamos chamar ele para nossa live do Motorhome. Já pego tua solicitação aqui. Deixa eu só anotar o nome aqui. ZZZZ Live Motorhome. Peraí, vamos entrando, pessoal. Oi, Bibi. Prima sempre em todas, né? Que honra! O Elson lá do Peru, querido, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, pessoal. Camila, querida, que bom que tu tá aqui conosco. Só vou fixar aqui. Oi, Pati. Vai bombar essa live, então começa a convidar aí, Luke, a galera. Clica ali no aviãozinho, gente, para convidar a galera. Nossa live sobre motorhome vai estar sensacional. Nosso convidado especial, que é o Madison, da FRT. Fixar o comentário aqui. Madi, vou te chamar, tá, Madi? Deixa eu pegar aqui tua solicitação. 19h01, pessoal, já vamos começar, então. Esperando o Madi entrar. Ah, recusou, Madison? Que é isso? Aperta ali no aviãozinho, galera, e vamos chamando o pessoal. Oi, Fer! Olha o Fer Lauda ali, Bru! Que show! Que bom. Segurar o quê? Tô segurando, vai chamando. Que legal te ter aqui, Fer. Que joia. A Deinha entrou da FRT, agora sim. Vamos lá, Madi. Vamos entrando aí, galera. Ai, eu adoro essa interação aí de vocês. Oi! Daí, Madi? Tudo bem? Tudo certo, e aí? Excelente. Então tá bom. Eu acho que já vamos começar a nos apresentar, Madi. Tá todo mundo ouvindo o Madison também? Olha o Júnior, que joia, Júnior. Obrigado por estar nos prestigiando. Nath, deixa eu só mandar o aviãozinho pro pessoal que foi comigo pro Motorhome, porque eles me pediram para assistir. Tá bom? Ótimo. A Cris, nossa colaboradora maravilhosa. Deinha. Gente, vocês que são mais de casa aí, que só tá o pessoal de casa. Ó, o Diego também. Aê, Diegão. Oi, Grê. Fica melhor assim, com a luz ou sem a luz? Me digam aí, quem achou melhor com a luz, bota a luz. Vamos esperar, né? O que o pessoal diz. Digam aí, gente. O Madi só tá chamando a galera para participar. Sem luz. Tá. Que reflete muito. Assim, então, prima. Isso, então tá, valeu. Isso aí. Vão entrando aí, pessoal, convidando o pessoal para nossa live sobre motorhome, uma aventura muito bacana. Ai, tem gente dizendo que com... Tá desligada a luz agora, Bibi.
Acho que 100 disse a Cris, 100 é melhor que a Grace. O Madison apaga a luz. Mas eu vou ficar Mas longe. a luz do Madison tá boa. Quem tá brigando comigo? Quem? Quem que tu acha que tá brigando contigo? O cara dos destinos exclusivos. Ah, é por isso que ele tá falando que eu sou mais bonito que ele, e aí ele quer apagar a minha luz, não que eu apague a luz. Entendeu? Mas, Madi, a tua luz ninguém apaga, né? Nem a tua, Diego. Não te preocupa. Tá tudo certo. Aqui é todo mundo muito iluminado. Deixa eu fazer mais uns convites pra gente começar. Tá, perfeito. Pessoal, vão convidando aí a galera, porque vai ser uma live muito, muito, muito bacana. Sim, a chefe entrou, tá aí a Dani. Coisa boa, né? Que honra, né? Mas lógico. Ai dela se ela não entrasse. A moral aí é da ZZZ, não tem nada a ver comigo, a Dani tá aí, viu? Claro, com certeza. Botem um monte de coração aí pra gente. Vamos carcar a mão nesse coração, gente. Tô convidando a galera aqui. Ai, obrigada, Bibi. Nós temos. É de família. Camila, obrigada, amada, por convidar as pessoas. A Camila é uma super parceira nossa também. Uma baita profissional que viajou conosco num fã da FRT para Cancún, que foi muito, muito, muito legal. A Véia tá lá em cima, a Câmia, nos assistindo, lá na casa dela. Tá com o quê? Delay? Tá com delay. Ah, mas é normal. É bem normal, dá uns 30 segundos de delay, mais ou menos. Uhum. Tá, pessoal? Então, às vezes, a gente vai falar alguma coisa aqui e vai dar um delayzinho de uns 30 segundos até a gente ver as perguntas de vocês e tudo mais. Mas continuem interagindo por aí. O pessoal tá chegando. Quer ir apresentando aí, Bruno? Só vou pegar meu óculos ali. Fala pro Madi me contratar. Ó, Madi, tem pedido de contratação aí de uma baita profissional. Tem que esperar passar esse momento para a gente falar em contratação, né? Isso aí. Agora o momento é fomentar para gerar empregos no futuro, né? Contratação a gente vai falar depois. A véia quer aparecer aqui para dar oi, ó. Oi. Bem-vinda! Eu tô controlando. Combinado. Eu sou velha, a véia do subidão tá de quarentena, então eu vou subir de novo. A véia vai para casa agora. O daqui tá casa. Assim também. Ah, eu tô ótima. Tudo de bom, aproveitem. Nosso especialista em motorhome da FRT e as minhas especialistas aqui, minhas sócias abençoadas, minhas filhas, a Bruna, 20 e poucos anos, e a Natália, 6 anos. Deixa eu dar um print nesse momento, peraí. Cami, dá um print aí da tela com a mãe. Deu? Aí, ó. Alguém deve ter dado um print. Manda para nós! Vamos lá. Vamos começar, então. Já são 19h08. Vou começar a introduzir aqui, então. Bora lá. Pode falar um pouco também do que foi a nossa ideia, primeiramente, de montar o mosaico, Bru, do mapinha. Pode ir introduzindo aí. Então, a gente fez um mosaico por onde alguns pontos, né, que o Madison fez essa experiência de motorhome nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Isso. E já alguns anos atrás, né, Madison? Aí ele vai falar depois. Foi o ano passado, Madi? Ano passado.
Esse ainda, o ano passado. Achei que tivesse mais tempo. Não é recente o negócio. E aí, esse mosaico, então, foi idealizado. Se vocês entrarem no feed da ZZ Tour, vocês vão verificar ali. Foi uma semana, mais ou menos, programando esses insights que nós tivemos aí para montar o mosaico, né, em forma de um mapa pelos lugares onde o Madison percorreu. Isso aí. E para quem não nos conhece, que está sendo convidado pelo Madison aí, nós somos da ZZ Tour de Passo Fundo, somos uma agência de viagem parceira da FRT. E eu assisti todo o percurso do Mad quando ele fez a viagem de motorhome, da Dani também, né, da FRT, quando ela fez a viagem dela de motorhome. E várias coisas me chamaram a atenção, porque eu acredito que o motorhome seja uma viagem de sonho de infância, né, Mad? Que as pessoas têm, assim, uma idealização daquela coisa de morar numa casinha móvel, né? Então, olha aí a Fer falando que o sonho dela é viajar de motorhome. Então, quando eu vi o Mad viajando de motorhome, me chamou muita atenção e eu fiz vários questionamentos para ele enquanto ele estava lá. E daí, com essa história de lives e lives e lives, eu disse, nossa, nós precisamos fazer uma live sobre o motorhome com quem já foi, já viajou, já conhece. E o Mad, ele é um blogueirinho do turismo, porque as postagens do Mad, os stories dele são sensacionais, embora mais voltados para os agentes de viagem, porque ele trabalha numa operadora. Então, ele tem toda a propriedade para falar para vocês, tanto do lado como cliente, como do lado da operadora, né? Que é quem viabiliza isso para essa viagem para nós. Então, eu vou deixar a palavra contigo, Mad, para tu se apresentar para quem não te conhece. E daí vamos começar o nosso bate-papo aqui. Façam bastante perguntas, gente. Legal. Boa noite, Bru. Boa noite, Nath. Boa noite. Eu começo falando sobre motorhome, trazendo à tona a palavra liberdade. Eu acho que esse é o grande barato de uma viagem de motorhome. Inclusive, hoje eu coloquei uma camiseta do Canadá, que também é um destino. Hoje a gente vai falar dos Estados Unidos, mas Canadá também é um destino que a gente pode fazer de motorhome. Eu costumo brincar, quando eu vou falar de motorhome, eu estudava de manhã na minha infância. Então, quando eu fiz o motorhome, a sensação que eu tive foi daqueles filmes que depois do almoço minha mãe falava assim, olha, pode assistir o filme e depois vai fazer tarefa. Todos os filmes que passavam naquela sessão que a gente assistia nas tardes de folga, eles remetiam muito à família americana, ao camping, ao marshmallow, aos grandes parques nacionais nos Estados Unidos. E eu acho que é justamente essa a sensação de fazer uma viagem de motorhome. É algo que não tem como comparar, porque de fato é uma experiência, né? Eu até brinco com isso, que muitas pessoas perguntam, mas vamos comparar o preço de eu alugar um carro e pegar um hotel com um motorhome? Esqueçam isso, gente. Não tem como comparar a experiência de um motorhome, a experiência dos campings com uma outra viagem que pode ser tão excelente quanto, tá? Exato. Agora, quando a gente fala em motorhome, a gente precisa pensar na experiência. O que você quer? A gente tem inúmeros campings nos Estados Unidos. Nós, FRT, em parceria com a Cruise America, temos 38 sugestões de roteiros. Então, você comentou que a Dani fez a Rota da Música, eu fiz Disney e arredores, você pode fazer Arizona com o Novo México, com o Grand Canyon, você pode fazer o norte da Califórnia, enfim, tem uma experiência, não vamos chamar de viagem, tem uma experiência para cada gosto, tem uma experiência para cada passageiro. E eu acho que remete muito para mim, a minha infância, ao desejo que eu tinha de estar lá quando eu assistia os filmes. Então, eu começo o nosso bate-papo trazendo a palavra liberdade.
Motorhome, para mim, remete à liberdade. Aí vocês podem me perguntar, Madi, mas você não falou outro dia que precisa reservar com 6 meses de antecedência o camping? Sim. Quando a ideia do nosso passageiro é ficar nos parques nacionais, a gente precisa de uma antecedência para reservar pelo menos a primeira noite. Porque o que acontece quando você chega nos campings? Você paga a primeira noite, você reservou por 7. E todas as outras, você paga no final. Então, isso te dá uma flexibilidade muito bacana de você brincar com o seu roteiro. Bom, cheguei num camping, o que acontece muito. Tem várias famílias muito bacanas, a gente está interagindo e eu quero ficar aqui 7 dias. No terceiro dia você resolveu isso, você vai na recepção do camping e avisa, olha, eu vou ficar. Ou o cenário contrário, me programei para ficar 7 noites, mas o clima não estava tão legal, eu quero ficar 3. Você só vai pagar as 2 noites, você já vai ter pago uma, então você só vai pagar as 2 noites, as 3 noites que você usou. A primeira que você paga antes e as 2 que você já ficou. Por que eu falo de liberdade? Né? O motorhome é um passeio, é uma experiência que te permite mudar a qualquer hora. A qualquer hora. Né? E, por exemplo, se na pior das hipóteses eu resolvi mudar e deu tudo errado, eles ainda são preparados para você usar o estacionamento do Walmart para dormir. Bah, que legal, Madi. E o Walmart incentiva, ele tem um espaço, óbvio, ele não tem as facilidades de um camping, de água, de luz, mas o motorhome abastecido te dá autonomia de 2 dias para ficar sem conexão. Então, você está numa casa, com todas as facilidades, com a segurança do Walmart, só que o brasileiro dá uma surtada e não para de fazer compras, né? E ainda podendo sair de casa para fazer compras. Enche o tal do motorhome, depois não consegue mais andar com o motorhome. Exatamente isso. Então, são muitas as facilidades, né? Hoje, nós trabalhamos com 4 modelos de motorhome. É legal o pessoal saber. A gente tem o T17, que tem capacidade para 2 pessoas, porém, ele não é conectado com o motorhome em si. É uma caminhonete, as pessoas vão na frente dirigindo e na hora de usar o motorhome precisa sair e ter o acesso, tá? Aí a gente tem o C19, que tem capacidade para 3 pessoas. Esse sim já é conectado. A gente tem o C25 e o C30. O que eu recomendo? A diferença de preço, por exemplo, para o 30 e para o 25, em muitos momentos, ela não chega a ser tão grande. E em alguns momentos, o motorhome ele funciona muito com busca e reserva e procura. Então, a tarifa dele dá essa variação. Em muitos momentos, o maior motorhome que está sendo menos vendido fica com tarifa igual ou menor que a do 25. Então, o que eu recomendo pela experiência que eu vivi? É sempre legal, se for um grupo grande, que uma só família divida o mesmo motorhome. E se for um grupo de amigos, por exemplo, nós vamos em 10, que peguem 2 motorhomes de 7. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu tenho 1,82 m. Se eu dividir um motorhome de 7 lugares com 7 caras do meu tamanho, vai dar confusão. Vai. Eu então, até ia falar sobre, questionar sobre isso, sobre a capacidade, o número de pessoas e tudo mais, mas já está entrando nesse assunto, então... Vale lembrar, Nath, que, por exemplo, o motorhome de 7 lugares, ele tem 3 camas de casal e uma de solteiro. Então, isso é importante os nossos passageiros saberem, porque se for uma família, não há problema dividir cama de casal. Mas, às vezes, se for um grupo de amigos, eles já não vão ficar tão confortáveis em dividir a cama. Então, isso também é importante saber para a gente poder acomodar os nossos passageiros na melhor experiência possível. Tá? Madi, e a questão de...
por exemplo, assim, de espaço interno, por exemplo, para guardar roupa, guardar os teus utensílios próprios, assim, como é que é isso? Bom, ele é completamente preparado. Então, primeiro, do lado de fora, a gente tem um bagageiro maior, que estão as cadeiras, a mesa que a gente consegue montar, pequenos utensílios. E se as malas forem muito grandes, a gente pode colocar as malas ali. Tá. Internamente, ele é cheio de armários. Cheio, cheio, cheio. Tem em cima das camas, tem na parte da cozinha, tem embaixo do banco. Então, assim, a gente não passa nenhum apuro para se acomodar, inclusive sem deixar coisas em cima da cama, do sofá, nada disso, tá? É óbvio Tá. que se eu estou indo para uma experiência de camping, dependendo da época do ano, de calor, de praia, enfim, uma experiência mais à vontade, não há razão de eu levar traje de gala e 2 malas, né? O passageiro do camping é mais camiseta, bermuda, chinelo, como vocês viram nos meus vídeos. Então, por si só, ele já tem menos bagagens para acomodar. Mas, assim, a estrutura interna é de uma casa móvel. Então, tem muitos armários, os armários são muito seguros, a geladeira tem trava, o micro-ondas tem trava, então não corre o risco de você, fiz uma curva e a bala caiu em cima de mim. Não, não tem nada disso, é tudo muito seguro, é tudo muito preparado. Eu falo muito que nós brasileiros, como a gente não tem o conceito formado, a gente precisa dar uma viajada, porque para a gente é uma coisa meio surreal. Tá, mas como assim? Não abre, a geladeira tranca. E lá é uma cultura de muitos anos, de muitas décadas, né? Então, eles evoluem a cada ano para entregar... a Dani escreveu, tem que fazer um clique na geladeira. Exatamente, você coloca ela e trava, e aí você não corre risco nenhum. E cada ano, por ser uma coisa cultural, o americano gosta dessa experiência, surgem novos motorhomes, surgem novas estruturas de camping e sempre com tecnologia para gerar o maior conforto possível dentro da experiência proposta, né? A gente tem que pensar sempre nisso. O passageiro do motorhome, e vale lembrar que não distante de ter conforto e até um pouco de luxo. Depende do camping que ele fica. Eu brinquei com isso enquanto eu estava lá, que no banheiro do camping que a gente estava, que foi o COA, tinha ar-condicionado. Eu falei, vou ficar gripado, eu tô tomando banho quente e o ar tá ligado, né? Tinha academia, tinha lavanderia, selfie, né? Lavanderia, então aquela que você coloca moedinha, lava sua roupa, já coloca na secadora, mas tinha toda uma estrutura melhor que muito hotel, entende? Então, a gente precisa quebrar este preconceito, desmistificar esse conceito formado de que acampar é ruim, né? Aqui, em alguns lugares, talvez. Mas eu conheço muitos clubes não no tem Brasil que são infraestrutura. ótimos. Mas lá, eles são muito preparados. Muito preparados. É que são quantos anos, né, Madi? Imagina se nós víamos quando éramos criança. Toda essa história do motorhome. Imagina há quantos anos, né, atrás isso já vinha sendo experimentado por eles e cada vez mais desenvolvido. E o americano é um povo que ele tem muito costume de viajar de motorhome. Muitas famílias possuem o seu próprio motorhome, né, Madi? Então Sim. Você Tá. sabe que, Nath, aproveitando esse tema que você abordou, Acho que é só para nós. Bota lá no grupo, Bruno. Então, vou colocar.
O nosso tá travado também? Travou o MAD só, né, Cami? Será que travou só o MAD ou nós também travamos? Também com delay. Aumenta aí um pouquinho. Já aumentei o volume. Manda um WhatsApp lá pro MAD para avisar. O MAD saiu. Vocês estão nos ouvindo, pessoal? Que eu vou fazer o convite de novo pro MAD. Tá, ó, ele já tá aqui de novo. Peraí. Estamos esperando o MAD entrar. Peraí. Oi, Elis. Tô aqui. Voltou! Ufa! Travou de novo. Travou de novo, MAD. Tá travando o teu. E agora? Agora tá ok. Agora tá ok. É que a gente tá concorrendo a nossa live com o Tiaguinho, gente. Horário nobre, tá todo mundo na internet, né? Então, Ah, não acredito. fora não, muitas então- outras lives que estão acontecendo. Então a internet. E não é o às segundo vezes, do Nego Velho também? Do Alexandre Pires? É o segundo hoje. É a segunda live do Ah, Alexandre é? Pires. Segunda live do Alexandre Pires também. Depois eu vou assistir. Mas o que eu ia contar para vocês sobre a família americana é que no camping que eu tava, eu conheci duas famílias. Tô aqui ou não tô? Tá. Agora tá. Tô. Eu conheci duas famílias que eles venderam tudo, não queriam mais morar numa casa, compraram um mega motorhome e moram num camping. O motorhome é retrátil, o quarto do casal abre, eles montaram um pequeno jardim, eles têm uma cerca para o cachorro deles e eles moram no camping. Uma cerca pro cachorro. Eles compram a estrutura do camping e fazem um quintalzinho, eles têm cachorro, eles têm bicicleta, eles têm toda uma estrutura de uma casa no camping, é da cultura deles. Que massa! Que E massa! assim, eu acho que das coisas mais legais do camping é o espírito aventureiro, amigo, alegre das pessoas. A gente estava lá e uma das pessoas que estavam acampadas ouviu a gente falando em português, óbvio que ele identificou que não era a língua dele, e chegou perto para fazer amizade, para comer churrasco conosco, ir puxando papo. Então, de fato, é uma experiência de muitas experiências, né? Você faz amizade, você conhece lugares novos, você toma a decisão de ir ou de ficar, você explora, você muda a rota, porque vale lembrar que a gente tem 38 sugestões de rota, mas elas não são uma obrigatoriedade. Elas servem para você se programar, aproveitando o gancho. No motorhome, diferente de uma locação de carro, nem sempre contratar o pacote de milhas ilimitadas é um bom negócio. Você precisa analisar quanto você vai rodar e, eu vou rodar 1.000 milhas. Então, eu compro 2 pacotes de 500 e um de 300 para ter uma gordurinha. Eu vou ficar 10 dias e vou sair do Alasca para Nova York. Bom, aí nesse caso vale a pena o pacote ilimitado. Então, até nisso é um produto que a programação favorece o passageiro, mas não engessa. Isso que é o legal, e por isso que eu comecei com a palavra liberdade. Ele pode sim e deve se programar, mas no meio da viagem ele pode mudar tudo e aproveitar muito do mesmo jeito. Então isso é muito bacana para os nossos passageiros saberem, porque de fato é uma grande experiência. Eu estou num grupo de amigos, ou vou juntar um grupo de amigas para fazer uma despedida de solteira, ou a comemoração do aniversário de casamento de 50 anos dos meus avós. Todo público, sem exceção, consegue curtir e viajar muito bem de motorhome. Muito. Assim, Tá aí agora. essa pergunta... Essa pergunta está perguntando de todo mundo, não só das mulheres, né? Porque eu achava estranhíssimo na viagem.
Cortou. Tá cortando. Voltei? Voltou! Ufa. Então, dirigir o motorhome é fácil se você tem uma pequena noção de dirigir uma caminhonete. Vamos colocar uma que a gente tenha no Brasil, sei lá, F250. Claro, ele é um carro mais largo, então você tem uma atenção maior nos retrovisores, mas em contrapartida, esqueça a rodovia que você dirige no Brasil. Porque nos Estados Unidos você tem pista com 12 pistas. Você tem com 8 pistas, né? A carteira para dirigir é a nossa. Não, acho que nós. Ufa. Categoria B. Então, primeira carteira do Brasil, dirige um motorhome. É muito importante os nossos passageiros saberem que não dá para retirar o motorhome no dia da chegada, tá? Eles exigem que você descanse uma noite, porque vai te exigir um grau de atenção, é uma direção nova para quem nunca dirigiu, então você não consegue. E uma coisa muito legal também de falar para os nossos passageiros é que, assim como o hotel, por uma questão óbvia, o motorhome tem horário de check-in e check-out. Então, você devolve de manhã para que eles tenham tempo de limpar e preparar e retira à tarde, tá? Eles não têm jeitinho brasileiro de retirar num horário e devolver no outro, porém, eles trabalham com early check-in se você programar prévio. É legal o nosso passageiro, não é obrigatório, mas é legal o nosso passageiro, e isso a gente pode fazer por ele. Mas tem um aplicativo muito simples que faz informar o horário que ele pretende retirar, porque eles atendem por ordem de chegada. Então, se ele disser que ele vai às 15, o motorhome dele está preparado para as 15. Se chegar alguém sem avisar, o nosso passageiro é atendido primeiro. Isso é muito legal. Tá? Então, assim, os horários de retirada, os horários de devolução das 9 ao meio-dia, o horário de retirada das 13 às 16. Não funciona no domingo e não funciona em feriado. Então, quando a gente for emitir o bilhete do nosso passageiro, é importante, de repente, a gente até mandar ele para lá chegando no domingo, que ele não vai tentar retirar o motorhome sem poder retirar, descansa e retira na segunda. Ótimo. Daí fecha bem direitinho. Dentro do mesmo país, lembrando que a gente trabalha com Canadá e Estados Unidos. Dentro do mesmo país, ele pode retirar numa base e devolver na outra, porém ele não pode retirar num país e devolver no outro, tá? Madi, ele pode pegar o motorhome nos Estados Unidos, fazer um tour no Canadá e voltar para os Estados Unidos? Pode. Isso é super tranquilo. O que ele não pode é pegar em um e devolver no outro. Tem perguntas, menina? Eu vi que vocês estão com algumas anotações aí. Na verdade, a Fer tinha perguntado se qualquer pessoa podia dirigir um motorhome. Já foi respondido. Pode e deve. E deve, olha só. O Mad, inclusive, disponibilizou para nós, que está ali no nosso feed, algumas mulheres dirigindo motorhome também, né, Mad? Sim. E eu queria que só tu explicasse a história de quando tu for dar ré no motorhome, como é que tem que ser feito. Isso é uma coisa muito legal. E só para a gente não perder o fio da meada, quando você aluga um motorhome, por exemplo, de 7 lugares, você pode ter até 5 motoristas, sem custo adicional. Desde que eles tenham a carteira e acima de 21 anos. Então, por exemplo, vamos fazer uma viagem longa. Não precisa um só dirigir o tempo inteiro. Não precisa virar à noite. Enfim, você tem uma série de facilidades. Então, são 5 que podem dirigir um motorhome de 7 lugares, por exemplo, o que é muito legal. Tá? E o que mais que a gente estava falando? Me perdi aqui que eu não anotei. A permissão internacional para dirigir não é necessária, Madi?
Ela é recomendável, ela Tá. não é obrigatória. Eu sou da opinião de pecar pelo excesso. É igual a vacina. Qual país precisa de vacina? Eu levo para todos. Se precisar, tá no meu passaporte. Tá ali. Uhum. Eu sou Tá, assim. tá. Ela não é obrigatória, mas ela é recomendável. Ótimo. A maioridade para Ahn, dirigir. só deixa eu... A Cris perguntou aqui, todos os motoristas têm que estar previamente na reserva? Não. Só o primeiro. Aí, quando chegar lá, você informa os outros 4 com a cópia do passaporte e a cópia da habilitação aqui do Brasil. Somente os que vão dirigir, no caso. Isso. Os 5 que vão dirigir. Os demais não precisa. Por exemplo, Não. se vai alugar um maior, com mais capacidade. O maior que tem é o de 7 lugares. De 7 O lugares. limite dele são 5 motoristas. 5 motoristas. Ok. Tá? Tá. E sobre dar ré, Nath, eu acho que é o único momento do motorhome que de fato você precisa de alguém, porque você não enxerga os 2 lados da trás dele. Então sempre alguém desce do motorhome, vai para onde você quer estacionar e te orienta. Como a gente já faz aqui no Brasil, num carro pequeno. Sim. O motorista, você já ajuda. Se bem que hoje com sensor de ré, essas coisas é menos. É, Mas mais o motorhome é tranquilo. exatamente isso. Você orienta a pessoa ao limite dela, porque é um carro grande e é bom ter atenção dobrada. Então tem um na frente e um atrás auxiliando. Tá. Tu tinha até comentado comigo, Mad, que requer um tempinho só para tu se adaptar, assim, né? Para começar o teu cérebro digerir que tu tá dirigindo um carro um pouco maior, né? Uhum. Mas isso é tranquilo, assim, é fácil de se adaptar? Super, super. Primeiro assim, Nath, quando o passageiro chega para retirar o motorhome, ele tem uma ambientação, tá? Ele vai assistir um vídeo. Se ele não dominar o inglês, eles têm um Pocket Talk que você consegue traduzir para o português o que o instrutor está falando. Assiste o vídeo, você é levado para o motorhome, te apresentam todas as funcionalidades e só depois desse processo é que você é autorizado a sair, tá? Esse é o primeiro passo, uma ambientação. Depois, eu costumo dizer, quando eu fui tirar a carteira, eu acho que meu instrutor falava que um bom motorista leva 3 quadras para conhecer o carro. É mais ou menos isso. Você sai, todos são carros automáticos, como a 90% nos Estados Unidos. E a sensação é de dirigir uma caminhonete grande. Ela te abraça. Então, eu não sei se essa palavra existe, mas a dirigibilidade é muito tranquila. É muito tranquila. O que você tem que tomar um pouco de cuidado no começo são com as laterais. E é óbvio, no primeiro momento você está inseguro. É uma experiência que você está começando ali. Então, o pessoal vai com um pouco mais de cuidado. A curva sempre bem aberta, né? Porque você está com um carro bem grande. Mas, assim, fora isso, não tem uma grande dificuldade. Não mesmo. Tá. Nós temos uma questão ali da Lúcia, que ela é a nossa passageira, tá? Não sei se tu consegue ler aí, Mad, as perguntas. Reservas com 6 meses de antecedência, mas se na viagem se definir ficar mais tempo no camping anterior, como ficaria a reserva? A gente vai te disponibilizar... Oi, Lúcia, primeiro de tudo, obrigado por estar conosco. Antes de você viajar, a gente vai te disponibilizar algumas ferramentas, entre elas um aplicativo, tá? Que você vai ter toda a instrução. Então, você tem a liberdade de alterar a sua reserva sem problema, desde que previamente, tá? O que talvez, se for parque nacional, veja, os campings privados, como o COA, que é o que a gente mais trabalha, a gente até tem uma flexibilidade maior. Os parques nacionais, principalmente na férias americana, eles são muito concorridos. Então, nos parques nacionais, o ideal é que você não tente nenhum tipo de alteração, não porque eles não vão querer fazer, e sim porque eles não vão ter disponibilidade. No COA, que é o que a gente mais trabalha com a Cruise America, você vai ter um aplicativo que você consegue se comunicar. Depois,
as meninas da ZZZ podem... Tem um que chama RV Check-in. Lá tem todas as informações em português, tem toda a estrutura de camping, tem as 38 rotas que vocês podem se inspirar para fazer a viagem e também essas instruções. Então, é possível alterar para mais ou para menos, mas eu não aconselharia quando for parque nacional, porque aí a dificuldade está na disponibilidade. Tá, só vamos citar alguns parques nacionais, Madi, para o pessoal se mais ou menos entender o que são os parques nacionais. Eu acho que o mais famoso, o mais procurado é o Grand Canyon, né? A galera faz a rota Los Angeles, Vegas e é doido para ficar no Grand Canyon. Então esse é um dos que pode ser explorado, entre vários outros, né? Agora de cabeça eu teria que perguntar para o Google aqui. Não, mas a Bru tá falando, o Yosemite também é bem... É o Parque do Catatal. Sim, sim. Esse é dos mais, aliás. É. E daí tem também, quando eu fiz uma viagem, mas infelizmente não foi de motorhome, mas já tá na minha lista aqui das desejadas, eu passei pelo Parque Zion. Eu não conheci. É lindo, 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 lindo. Eu passei por ele quando eu saí de Las Vegas. É que foi outra costa. E eu fui em direção ao Grand Canyon, mas do lado norte do Grand Canyon, se eu não me engano. E foi sensacional. É lindo aquele parque. Então tem vários parques nacionais lá. Eu acho que o Madi travou. O Yellowstone. Nós travamos também? Ou só o Madi? Não, nós não travamos. Esperar o Madi voltar aqui, gente, para responder a pergunta da Rô. Avisa lá ele, Bru. Rô, já vamos responder a tua pergunta, tá? Posso ter contratado o motorhome. Conseguimos esse material de roteiro e dicas em português antecipadamente antes da viagem? Sim, conseguimos sim. A Carmen, já vou anotando aqui. Tá, o Madi tá travadito. Tá, vamos só aguardar o Madi voltar. Eu vou anotando as questões aqui, pessoal. Agora ele saiu. Ele saiu. No estado de Nevada tem mais de 20 parques. Isso aí, Gre. A Gre é nossa colaboradora. O pessoal da ZZ Tour tá super por dentro de tudo, né? E também com o auxílio da FRT, que tem especialistas. Saiu o Madi, sim. Daqui a pouco eu acho que ele já solicita para entrar de novo. Ali, ó. Já solicitou. Ele tá voltando, Cami. Calma. Ale! Eu vou demitir a minha equipe técnica. Eu acho que tu tá... Quem é que a tua equipe quer? Olha que tu cuida quem que tu vai demitir aí, hein? Se for o teu filho, nós vamos te demitir primeiro. Eu imaginei. Eu mudei de lugar agora para ver se a gente consegue falar melhor. Ah, tá. Madi, deixa eu só voltar aqui uma questão. A Rosângela que pediu se no motorhome tem talheres, pratos. O que tem dentro do motorhome? Essa é uma pergunta muito legal. Nós podemos contratar com a ZZZ as roupas os talheres, as roupas de cama. Alguns passageiros optam por ir até lá e comprar no Walmart. Eu, particularmente, acho que não é legal, a não ser que, claro, você esteja fazendo enxoval, algo do tipo. Senão é uma coisa que vai tirar peso, volume e não precisa. Além de que
se você contratar agora, no Brasil, no fechamento da reserva, você pega o parcelamento junto com a compra do motorhome. Então, poxa, eu vou deixar para comprar no Walmart, se eu passar no cartão, eu vou pagar imposto. Se eu comprar em dólar, eu vou pagar à vista. Se eu fechar aqui, dando um exemplo hoje, às vezes você tem com FRT 15 vezes no cartão. Então, você coloca tudo no mesmo pacote, no mesmo parcelamento, nem percebe que você está pagando, aproveita o parcelamento, paga em real. Então, dá para fazer das duas formas, à vontade, ao gosto do passageiro, mas eu recomendo fechar isso aqui no Brasil. O valor é irrisório não, mas é muito baixo. Para o risco de você ter que pagar à vista lá, pagar imposto, não vale a pena. Não vale a pena exato. mesmo. Tá. Então, isso é uma coisa que já pode ser contratada daqui. Para vocês verem, galera, então, que, na verdade, assim, são várias categorias, né, Madi? Tu pode contratar. É como se tu fosse comprar um carro, né, Madi? Tu pode contratar um carro sem nada. Isso. Sem ar-condicionado. Enfim, nem sei agora se vendem carro sem ar-condicionado, né? Sem os itens. E tu vai adicionando os itens. Com o motorhome funciona da mesma forma, tá? Isso mesmo. Lembrando aqui que a Gre, nossa colaboradora, falou aqui que no estado de Nevada tem mais de 20 parques nacionais, né? Tem um aqui que é o... Bom, enfim, a questão dos parques e tudo mais, a gente tem os roteiros. E daí teve uma pergunta da Carmen aqui, Madi, que é... após ter contratado o serviço do motorhome, os nossos passageiros, eles vão ter os materiais, os roteiros e as dicas antecipadamente? A gente pode, inclusive, Bru e Nath, mandar para ela agora, sem ela ter contratado nada. Exatamente. Tem um site que está maltratando. Peraí. Aí, tá, voltou. Essa questão de dicas, dos roteiros e tudo mais, isso faz parte da consultoria que a Zezetur presta, tá, pessoal? Então, assim, a gente dá todo esse suporte antes. Jamais você vai contratar um serviço na Zezetur sem saber o que você quer. Porque o que acontece? A Zezetur, primeiro, antes de qualquer viagem que vai ser elaborada para ti, ela vai fazer o quê? A gente vai primeiro entender qual é o teu perfil de viajante, quais são as coisas que tu gosta, o que tu espera da tua viagem. É feito todo um... A gente traça todo um perfil de viajante antes de poder te dizer... Às vezes tu chega lá na Zezetur com a ideia que, eu quero viajar de tal forma. E a gente vai conversando e vai descobrir que aquilo não se encaixa para ti, né? A gente jamais vai dizer para ti, não faça dessa forma. Mas a gente vai trazer todos os pontos, né? Já que somos especialistas, para te auxiliar e para dizer assim, não, realmente o motorhome se encaixa no teu perfil de viajante. Tem todos esses roteiros que estão disponíveis. Isso só são dicas. Como o Madi falou anteriormente, se, né, de repente vocês não estavam na live antes, são 38 roteiros que nós indicamos, mas tem a possibilidade, é uma viagem de liberdade, como o Madi falou, é tu que vai dizer. E se tu precisar do suporte durante a viagem, poxa, tô aqui, eu queria fazer tal coisa e decidi fazer, e tô pensando em fazer tal coisa. O que vocês acham, gurias? A gente vai auxiliar vocês estando lá e nós estando aqui, né? Esse é o nosso papel. E mais que isso, Nath, além da nossa consultoria, do suporte de vocês, do suporte da FRT, lá nos Estados Unidos, os nossos passageiros também têm suporte para uma falha mecânica no carro, para um auxílio de ligar alguma coisa. Então, é de fato uma experiência totalmente assessorada. A gente não vai deixar a desejar em nada em se tratando da experiência, né? É claro que se a gente pegar um passageiro que entrou na agência para comprar um resort no Caribe e mandar para um motorhome, talvez ele não fique feliz. Mas isso é o nosso trabalho, como você disse, entender
e auxiliá-los. Então, a gente presta toda a consultoria, tem aplicativo dos campings, tem um manual em português dos roteiros, do uso do motorhome, das funcionalidades, e tudo isso a gente entrega muito antes da viagem, para que você, de fato, chegue completamente amparado e entendendo do destino e da viagem que você escolheu. Tá. Madi, tem mais uma pergunta da Lúcia aqui. Eu só quero saber se tu tem disponibilidade, se nós quisermos continuar a live, porque eu tenho medo de essa aqui encerrar sozinha e nós não conseguirmos salvar ela e deixar ela disponível mais 24 horas, tá? Tá Aí bom. eu quero saber se tu tem disponibilidade pra gente começar outra. Total. Tá. Vocês ficam conosco, pessoal? Eu só quero saber se vocês continuam conosco, daí a gente faz mais uns 15 minutinhos no máximo, até para não roubar muito tempo de vocês, para conseguir responder a Lúcia. Acho que vai dar tempo. Deixa eu só ver se o pessoal aceita aí. Ó, o pessoal tá dizendo que fica, Madi. Eu tô com Então, vocês. Tá, então nós estamos com com 28 pessoas aqui. Vamos ver só se a gente consegue responder da Lúcia antes para a gente começar uma outra, tá? A Lúcia só pediu se tem como dar uma ideia de valores para 5 pessoas. Nós temos na nossa lâmina que a gente lançou, eu acho que você tem também, Nath. Publica depois. Eu não vou te responder para não errar o valor, Lúcia, mas nós temos pronto, com base em 7 pessoas, um roteiro de 10 dias, incluindo o hotel, que é obrigatório na chegada, incluindo o seguro de viagens e o motorhome. Aí as meninas vão publicar e você vai ter essa noção. Mas eu posso te garantir que você vai ficar assustada com o valor, porque é muito, muito acessível em se tratando da experiência, em se tratando de 10 dias de experiência. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Lembrando que motorhome não se compara com outra experiência, tá? Não tenta comparar com locação de hotel e carro, não tenta comparar com cruzeiro, é algo completamente diferente. Até porque tu não fica atrelado ao hotel ou à estrutura do hotel também, né? Não. Porque quando tu reserva um hotel, é aquele hotel ali que tu vai ficar, a não ser que tu não tenha disponibilidade para pagar a mais por isso, né? Sim. Madi, eu vou encerrar aqui porque até tem uma pergunta da Bruna. Pergunta não, é um comentário para daí tu fazer um comentário, já que tu viveu essa experiência de perto, de como é que são os campings, como é que é a estrutura dentro do motorhome, o que tem dentro do motorhome, né? Tá bom. Então eu vou encerrar essa aqui e já vou convidar vocês para participar da próxima, tá? Nós estamos aqui com mais ou menos umas 30 pessoas, quase 30 pessoas, e eu espero que a gente tenha esse público na próxima live, tá? Então eu vou encerrar aqui e já vou chamar para a próxima. Perfeito, estou aguardando você. Tá, beijo. Beijo.